tarde e sejam bem-vindos ao nosso 13º episódio. E hoje vamos falar sobre desenvolvimento infantil, mas com um olhar mais humano, mais funcional e sem rótulos. E hoje a gente tem duas convidadas, duas fisioterapeutas que trabalham, né, com a parte de autismo e a outra fisioterapeuta, que depois elas vão se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre elas, que trabalham com a parte de pélvica e uropediatria. Porém, antes eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Vou começar pela Certo Cursos, que tem cursos e pós-graduação. Eles oferecem uma educação de altíssima qualidade, acessível, prática e profundamente conectada aos desafios reais da profissão. Se consolidou como uma das principais referências no ensino especializado na área e formam profissionais prontos para liderar, inovar e transformar vidas. Eles construíram um modelo educacional inovador que une teoria e prática de forma viva, atualizada e relevante. São um centro de formação humana e profissional, com presença, proximidade e propósito. Os cursos que eles oferecem é a pós-graduação, fisioterapia pélvica na saúde do homem e da mulher, fisioterapia obstétrica, fisioterapia intensiva adulta e pediátrica e neonatal, fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva, fisioterapia neurofuncional adulta e pediátrica, fisioterapia neonatal e pediátrica, fisioterapia gerontológica e inclusive essa pós, né, que tem muito a ver com o episódio de hoje, que é a fisioterapia no transtorno do espectro autista infantil. Já formaram mais de 5.000 alunos em 13 anos. E para quem tem interesse em realizar a pós de fisioterapia pélvica na saúde do homem e da mulher, tem matrícula grátis e 50% da primeira mensalidade da pélvica. Para mais informações, @certo.oficial. Também gostaria de agradecer o ISP Bauru. Eles são referências, eles marcam, né, a história, porque são mais de 27 anos promovendo saúde, beleza e bem-estar e ajudando não só os profissionais, como também os pacientes, né? Eles possuem uma rede de lojas, são 29 lojas em 16 estados. Eles atendem fisioterapeutas, esteticistas, profissionais de pilates e educação física, massagistas, médicos e profissionais de enfermagem com um portfólio completo, com cerca de mais de 8.000 itens nacionais e internacionais das melhores marcas. Se você quiser mais detalhes e conhecer a loja, acessem @ISP de Bauru. Gostaria também de agradecer a revista Canal Bauru, que é uma revista impressa e digital. Ela é segmentada no jornalismo de negócios. É uma revista que possui 2 capas, apresentando conteúdo de profissionais renomados e variados segmentos do mercado. Tem uma publicação trimestral e uma distribuição dirigida em estabelecimentos como clínicas, escritórios, além de pontos credenciados, onde você pode retirar seu exemplar de forma gratuita, conforme a disponibilidade. E se você quiser acessar a revista digital, acessem @revista Canal Bauru. E lá você consegue, no link da bio, conhecer essa revista pela forma digital. Em breve vai sair aí a 5ª edição. E também gostaria de agradecer a Clínica Veterinária São Jorge, que fica na rua Maria José 925, com o telefone 99831-8211. Eles atendem de segunda a sexta, das 8 às 18 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. E vamos para o nosso assunto de hoje. Quando a gente fala de autismo, quando a gente fala de crianças que são tratadas dentro da uropediatria, nós estamos falando de crianças reais, famílias reais e desafios que vão além do diagnóstico. Então, esse episódio ele não serve apenas para profissionais, ele serve para os pais também, os cuidadores e todos que acreditam em cuidado com respeito e informação. E agora, antes de eu iniciar o nosso bate-papo, vou pedir para
fisioterapeuta Manuela. Manu. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você. Né, você está na correria aí, vai viajar. Então, eu agradeço por você estar aqui hoje. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Manu. Eu sou fisioterapeuta, formada há 15 anos e trabalho há 1 ano com autistas. Você tem especialização também, né? Na área Tenho de especialização na acupuntura. área de acupuntura, saúde da mulher dermatofuncional e pilates. E você, a doutora Larissa, que está mais uma vez aqui com a gente, né? A Larissa, ela que está tomando conta do setor de uropediatria, lá da clínica. A Manu, ela começou com a gente, né? Agora, ela veio aí agregar a equipe, uma vez que a gente fala muito sobre saúde integrativa, equipe interdisciplinar. E eu vou pedir para ela falar um pouquinho dela. Bom, eu sou a Larissa, fisioterapeuta pélvica também, há 13 anos e desde a graduação, eu já venho nessa linha de fisiopélvica, as especializações, o mestrado. E hoje eu fico na clínica, né? Trabalho também com a parte gestacional, pilates para gestante, mas ali na clínica eu fiquei mais com a parte de uropediatria também. Então é o que a gente vai falar hoje aqui, né? Trazer um pouquinho dessa parte da pélvica para as crianças, que eu acho que é bastante interessante trazer esse tema. E os pais, eles ficam muito confusos, Sim, né? sim. Em que momento, o que eu tenho que prestar atenção, o que eu preciso fazer, né? Então, Sim. acho que hoje vai ser um bate-papo esclarecedor, leve e lembre. Tem dúvida? Manda a pergunta pra gente pelo chat, fica tudo gravado, a gente acessa e responde a pergunta de vocês. Se não, também pode mandar diretamente pelo Instagram da clínica, que é o Instituto Renove, que a gente responde para vocês também. Então, vamos lá. Vou conversar um pouquinho agora com a Manu. Manu, quais são as principais demandas motoras e funcionais? Mas acho que antes a gente precisava classificar um pouquinho sobre o autismo, né? Na verdade, o que é esse autismo, né? Sim, hoje o autismo está bem mais reconhecido, né, do que antigamente. Hoje tem uma patologia já que é falada pelos médicos e a gente consegue ver o atraso um pouco antes das crianças. Então, antigamente a gente via mais quando adolescente ou pré-adolescente. Hoje a gente, desde bebezinho, já consegue saber. Tem um diagnóstico mais precoce, Isso. né? E aí a gente vê o andar nas pontas do pé, pela alteração de tônus, então é aquela criança mais molinha ou uma criança mais rígida. Tem É até importante você falar, é isso, né, que você falou, alteração de tônus mais molinha. A gente tem que falar para público geral, sim, né, sim. que a gente, fisioterapeuta, a gente está às vezes conversando Fala entre mais profissionais, usa a palavra, palavras mais técnicas, então perfeito. E aí a gente percebe também na coordenação dela, que é a coordenação global, a coordenação fina. Então, no brincar delas, elas não conseguem olhar no olho, elas não têm a percepção para sentar, para engatinhar. Então, é tudo na parte de disfunções da coordenação mesmo. E alteração do tônus. Aí a gente já consegue ver. Na escola também consegue ver algumas alterações, como pegar no lápis, nas atividades do dia a dia. Então, escovar o dente sozinha, ir no banheiro, ele já tem uma dificuldade. E uma interação social? Já tem mais dificuldade com interação social, principalmente com barulho, né? Eles não têm muito... A percepção do barulho, ela é muito aguçada no autismo. Então, eles não conseguem ficar em lugar barulhento, com muita gente. Eles preferem o cantinho deles, assim, mais quietinho. E quais as alterações sensoriais que são mais impactantes aí nesse movimento, nessa postura? Acho que, né, falam da rotina, assim, do dia a dia. O que se observa mais? As crianças têm... as principais que a gente vê é a dificuldade no pular, no brincar, então no andar. E aí ele tem um movimento que não é de autonomia. Então eles têm um pouco mais de rigidez nesse movimento.
E quais são os sinais precoces? Acho que você, de uma certa forma você acabou falando, né? Quais são os sinais precoces que os pais podem a ponta do observar? pé, aí ele demora para engatinhar, para andar, para sentar, principalmente para sentar. As crianças têm mais dificuldade por conta do tônus, né? Que o tônus não fica mais molinho, do jeito que eu falei. E quando a gente fala de crianças, o atendimento ele tem que ser mais lúdico, né? Sim. Como que é a forma que você trabalha? A gente entra no brincar. Então, a gente usa técnicas de jogos. Eu faço bastante circuito com as crianças. Então, um circuito lúdico dela subir, descer. A gente usa bastante balanço para equilíbrio. E aí, a gente consegue brincar com elas achando que a gente está brincando. E a gente consegue fazer uma avaliação e fazer a própria terapia, né, com elas. Então, eu uso bastante a parte de coordenação motora fina. Então, o equilíbrio, a prancha de equilíbrio, o balanço, eles de pé no balanço. A gente tem a lycra, que é bem usada também, e o espaldar, que é mais usado entre os autistas. Como que seria essa coordenação motora fina? A coordenação motora fina, ela é de pegar no lápis ou de pegar na escova de dente, no próprio talher mesmo. Aí a gente precisa fazer a adequação do talher, aí entra a parte de TO. Aí nessas AVDs, que é a atividade de vida. E é interessante você falar isso, porque na verdade o tratamento com autismo, ele envolve uma equipe, né? Sim, é multidisciplinar. Interdisciplinar. Até para o diagnóstico, né? Sim. A gente tem que... Lá na clínica a gente trabalha com todos os diagnósticos. Então, psicóloga, fono, professora. Então, a professora é especializada em crianças autistas, né? E aí, a gente faz a nossa anamnese com a criança e depois a gente senta e vê o que a criança mais está precisando, o que a gente consegue entrar mais para trabalhar. Então, a gente tem os objetivos, que é trabalhado com a criança, que os profissionais conseguem fazer o mesmo objetivo dentro das sessões dela. Então, na verdade, o objetivo é um só, né? E vocês trabalham de forma conjunta. Sim, é que às vezes tem o relato da mãe. Então, por exemplo, um desfraude. Então, a gente enfoca mais o que a mãe está pedindo. No relato, né? Porque não olha a criança como um todo. Então, atingiu aquela meta, vamos para outra. Entendeu? Entendi. Você falou sobre a questão do desfraude, né? Existe um atraso? Sim. Principalmente porque eles têm eles não têm essa percepção de fazer xixi ou cocô, né? Então, eles acham que é uma coisa estranha no corpo deles. Então, eles não conseguem entender que eles precisam ir no banheiro. Então, eles acabam fazendo na fralda. E essa sensação da fralda, ela incomoda eles, porque é uma sensação... Fica desconfortável. Fica desconfortável. Da aflição, aversão. Sim, aversão ao cocô, ao xixi. E isso, às vezes, acho que acaba sendo falando até por causa duas, né, agora. Essa questão da aversão é uma das questões da constipação também deles, né? De eles evitarem não quero fazer cocô. Uhum, sim, e aí acaba travando, né? E aí eles não conseguem ir até um banheiro para realizar. Então, a maioria dos autistas, eles escolhem um lugar para eles. Então, nesse lugar, ele vai, por exemplo, dentro do armário do quarto. Aí lá é onde ele vai fazer o cocô. Então, na cabeça dele, não é o banheiro, é onde ele achou melhor. Onde ele se sente mais confortável. Sim. É porque já teve casos, né, de crianças que tinham essa aflição, né, de fazer o cocô. Aí acabou entrando num ciclo de constipação. Sim. E aí as fezes ressecada, vai sair, machuca. Sim. E aí eles começam a ter medo para evacuar. Sim, porque a maioria... Desculpa. Pode falar. A maioria dos autistas, a maioria agora diagnosticada, ela não é só autista, criança. Então, ela vem com outras patologias, outras doenças secundárias que a gente fala, né? É que quando a gente fala, né, do desfraude, pensando na questão fisiológica, a criança ela precisa ter as sensações, a parte sensorial, a parte motora, né? A gente usa tudo isso em relação ao desfraude. Então, ela tem uma parte motora legal, ela tem uma parte sensorial legal, ela entendeu como que é... Opa! Ela sente,
né? Chegou ali entre 2 e 3 anos, essa criança começa a ter a percepção. Então, ela tem a percepção do xixi, ela tem a percepção do cocô. O cocô vem primeiro, né? Então, a criança normalmente vai sentir primeiro o cocô. E aí, ir até o banheiro. Para as crianças com um desenvolvimento fisiológico, né? Que não tem uma patologia, já tem toda essa questão de uma junção, né? Uma junção da parte sensorial, uma gestão da parte motora. E emocional também, emocional, né? E para a criança autista, vai ser um pouco mais difícil trazer isso para ela, para levar ela para um desfraude. Então, eu não trabalho especificamente com crianças autistas, mas acho que essa dificuldade, né? Porque para a gente ter um desfraude, a gente precisa dessa junção. E como a gente tem um atraso disso, acaba impactando aí. Sim. Vou voltar as perguntas para você, já que você está falando. Vou falar, vou deixar a Manu descansar um pouquinho. Porque você falou aqui, né? Tem a criança com autismo, mas tem a não autista, né? Que você atende algumas crianças, até com TDAH a gente pode falar, né? E quais são, assim, em questão, o que o pai precisa, a mãe precisa ter em mente ou ali observar para perceber que esse paciente tem a enurese, né? Que acho que é a mais comum, né? A enurese noturna nessas crianças. Vou falar um pouquinho de cada coisa que a gente pode encontrar, né, nessas crianças, e daí acho que fica mais fácil a gente jogar aí os sintomas para os pais começarem a identificar. Então, quando a gente fala de enurese noturna, é a perda do xixi. A criança faz xixi na cama. Então, a enurese noturna é quando a criança faz xixi na cama, principalmente após, né, os 5 anos de idade, porque o desfraude diurno, né, que a gente diz, ele vai acontecer entre 2 e 3 anos, e o desfraude noturno, ele pode ir até os 5 anos. Tem criança que é menos, tem criança que é mais. O Pietro tem 3 anos e ele não faz mais xixi na cama. O Pietro é meu filho, tá, gente? Vou trazer criança pra cá. Então, mas isso depende. Até os 5 anos, isso pode acontecer. E aí, a partir do momento que a criança passou, aí tem mais de 5 anos, ela tá com essa idade, e aí ela ainda faz xixi na cama, a gente tem que se atentar para uma enurese noturna. Essa enurese, ela pode ser primária, ou seja, essa criança nunca teve períodos secos, ela nunca parou de fazer xixi na cama, ou ela pode ser secundária. Essa criança que após 5 anos aí de idade, ela teve um período seco aí de 6 meses, mas depois ela voltou a fazer xixi na cama. Essa enurese, esse xixi na cama, ele pode ser acompanhado ou não de outros sintomas urinários. Então, a gente fala uma enurese monossintomática. Então, ela é só enurese. Essa enurese, ela está ali e ela não é acompanhada de outros sintomas. O único problema urinário que a criança tem é o xixi na cama. Ou ela pode vir acompanhada de outros sintomas urinários ali. Perda urinária diurna, infecção de repetição, entre outros sintomas ali. Outra coisa, já que eu citei aqui, né, infecção de repetição, que é uma coisa que a gente costuma a ver bastante em consultório. É aquela criança que está sempre com infecção urinária. Mais de 3 infecções ali por ano, aquilo vai, né? Pode alterar, né, o trato urinário. Alterar o trato urinário. Então, também uma questão. E, normalmente, as infecções urinárias estão muito atreladas às micções disfuncionais. Essa criança senta para fazer xixi e aí ela não consegue soltar esse xixi. Ela demora. Ela senta ali e fica. Aí a mãe liga a água, não sai. E aí isso pode estar relacionado ao refluxo vésico-uretral, ou seja, esse xixi sai da bexiga e ureteral, pode voltar, né, para o rim, causando também aí problemas mais sérios, comprometimento do trato urinário superior. Então, é importante a gente estar atento a esses sintomas. A criança faz xixi na cama depois dos 5 anos, é normal? Depois dos 5 anos, não mais. Vamos procurar para ver o que a gente pode fazer. Infecção urinária de repetição, está sempre com infecção? Também é legal a gente procurar. É até interessante você falar isso, porque você falou assim da questão da dificuldade de urinar.
algumas crianças têm essa dificuldade de urinar e tem até uma questão de um assoalho pélvico mais tenso, né? Porque quando a gente vai urinar, a gente tem um relaxamento, né? A gente relaxa pro xixi sair. Né? E algumas crianças, elas apresentam essa hiperatividade. E essa questão motora, mas também, a gente está falando do autismo, que tem uma alteração motora e sensorial. Mas também algumas crianças com enurese, eu lembro da sua pacientinha que usou palmilha. Ela tinha, inclusive, uma alteração biomecânica, né? Que foi feita exercícios para trabalhar essa biomecânica, foi isso? Sim. Essa pacientinha, ela veio com infecção de repetição e enurese. E o que a gente... Quando ela olhou, entrou no consultório, eu vi que ela já tinha um quadril mais rodadinho, dava umas passadas assim, meio para dentro. Tinha uma marcha. Tinha uma marcha, né? Diferente. E nós fizemos a avaliação, né, com o biofeedback com ela, para avaliar essa questão de assoalho pélvico. Um assoalho pélvico tenso, um tônus alto para uma criança. E ela tinha essa questão dessa micção disfuncional. Ela senta para fazer xixi, ela demora um pouquinho para fazer xixi. Fizemos essa avaliação e encaminhei ela para trabalhar nessa questão da passada, encaminhei ela, fez uma palmilha, só aquilo ali já ajudou muito essa criança. Então, de colocar a postura, né, o quadril no lugar. Sim. Então, já ajudou bastante, assim, na questão do desenvolvimento dela no tratamento. Então, ela passou a desenvolver melhor, principalmente depois do uso da palmilha. Isso é muito interessante, né? Que existe essa integração, né? Quando a gente pensa no assoalho pélvico, se eu tenho alguma coisa, principalmente na região de quadril ou na região abdominal, coluna, que pode alterar esse assoalho pélvico, a gente tem que olhar também, inclusive na criança. Então, a gente tem que olhar isso aí como um todo. Falando também do autista, nessa parte, a mãe pode observar bastante se ele consegue sentar sozinho no vaso, tirar a roupa para tomar o banho, consegue ir ao banheiro sozinho. Então, isso já é um... Como fala? Um link. Um link é ótimo. É uma observação que tem que ter ali, que pode ser uma característica específica ali, que pode ser que aquela criança tenha o autismo, certo? Olhar com cuidado para essa parte, né, também. Você tem que observar isso. Sim. E uma coisa que pode parecer boba para os pais, mas que pra gente que é fisioterapeuta é muito importante, é apoiar o pezinho da criança para fazer xixi. Porque às vezes a criança vai sentar no vaso, mas ela vai ficar com o pé lá em cima, esse assoalho pélvico não vai relaxar. Ela tem que ficar segurando, né? Isso é muito interessante. Eu vou contar uma coisa que aconteceu esses dias em casa. O Pietro, ele faz xixi e cocô na baleia. A baleia é um pinico do Pietro, do meu filho. Então, ele senta lá, bonitinho, pés apoiados. Esses dias, ele fez assim: quero fazer xixi de pé. Mas por quê? Porque a minha vovó falou para fazer xixi de pé. Aí ele foi e ele tentou, foi ali, se colocou no vaso de adulto e ficou. E não saía. Meu filho senta para fazer xixi, põe o pezinho. Aí saiu. Por quê? Porque ele conseguiu relaxar, de fato, o assoalho pélvico. E mesmo quando ele senta, que eu percebo, quando ele senta, por exemplo, eu estou num lugar que não tem o pinico dele. Ele senta para fazer o xixi, fica lá com os pezinhos para cima, ele demora para iniciar a micção. Então, é uma coisa que parece boba, mas é importante, né, a criança apoiar esse pezinho para manter essa musculatura, de fato, relaxada para sair o xixi. Uhum. E posso só fazer uma observação? Pode. Porque, assim, eu fico às vezes imaginando, porque tem muita gente que não sabe exatamente o que a fisioterapia pélvica faz, né? E quando você imagina a fisioterapia pélvica, você fala assim, nossa, mas criança tratando fisioterapia pélvica na área de uropediatria. Então, uma observação que precisa ficar claro, não existe nenhuma técnica na criança que é invasiva.
inventar nenhuma técnica. Hoje em dia você tem exercícios que você coloca, né? Você pode falar até com mais propriedade que eu, que você faz muitos trabalhos no tatame com essa criança. Inclusive, ela vai detalhar. Tem o equipamento que ele chama biofeedback, que ele é muito lúdico para essa criança. Então, que tem joguinhos, tem a fada, tem o peixinho, no qual esse equipamento ele consegue registrar essa musculatura que ela falou, e aí você faz um treino de relaxamento, ou você faz um treino de contração, vai depender da disfunção dessa criança. E né? A gente usa os adesivos superficiais, né? Assim, eletrodos superficiais na pele, nada invasivo. Nem pode, né? Então, pode, só, né? só porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas na fisioterapia pélvica não é às vezes, pensa só que introduzido, tudo tem né? que introduzir. Nem no adulto, hoje em dia, a gente tenta muito desmistificar. Hoje em dia, assim, falando do adulto, rapidinho, a gente, dentro da clínica, quase nem usa sondas que a gente chama de intracavitárias, que vão interno da região de vagina, que vão interno na região do ânus. Hoje, graças a esses recursos maravilhosos que estão sendo desenvolvidos, a gente não tem essa necessidade, um adesivo que capta o movimento desse músculo. Então, nem no adulto a gente usa. Longe de acontecer isso na criança, Sim, né? Com certeza. E é legal a gente falar que a gente trabalha muito com cinesioterapia, né? Porque como a gente vê essas alterações, por exemplo, no caso dessa paciente que a gente citou, a gente enxerga essas alterações, né? A gente enxerga de uma forma global essa criança. A gente entende que se eu tenho alterações fora, né, do assoalho pélvico, que não são necessariamente no assoalho pélvico, mas podem impactar o assoalho pélvico, nós teremos que trabalhar isso como um todo. E a gente vai trabalhar isso com cinésio. Então, exercício puro, exercício lúdico. Vamos imitar um cachorro. Vamos fazer a estrela, vamos fazer... Então, são coisas para trazer essa criança para o exercício, para ela... trazer ela para você, porque é muito difícil, na verdade. Você tem que fazer algo lúdico, né? Que a gente tem. E a gente tem que ser muito paciente, né? E tem que ser uma coisa com o interesse da criança, né? Porque às vezes tem que ser prazeroso, tem que ser legal para ela, pode ser né? lúdico, mas às vezes não é o que a criança se interessa, né? Depois de 30, 40 minutos de terapia, você já perdeu a criança. Sim. Você não tem mais ela ali para você, ela já está entediada. Já está um saco aquilo para ela. Então, se você for fazer eletroestimulação, faz no final. Porque aí ela fica deitada. Usa esse aparelhinho, né, que ela falou que vai nas costas, né, ou na perninha da criança, que ele ajuda a modular, né, deixar que vamos dizer assim, de uma forma mais simples, deixar a bexiga funcionando dentro da normalidade dela, né? E aí, nesse momento, aí são 20 minutinhos que você tem que estar toda fazendo uma terapia ali, né, ao redor. Sim. E a gente estava falando sobre equipe interdisciplinar, a gente acabou falando de TO. Mas, por exemplo, em questão não só do autismo, né, mas hoje questão do aspecto nutricional, ele vem de frente, eu acho que com a vida das pessoas. Sim. Isso tanto no adulto como na criança com autismo, ou não. E como que é isso para a criança autista? Hoje em dia, as alimentações mesmo já estão mais food, né? Então, não é food que fala, como que é? Essas mais rápidas? Gente, me fugiu o nome. Me fugiu. Fast food. Eu ia falar iFood. Tem os nossos bastidores que nos ajudam, os nossos universitários. E aí elas acabam querendo mais o lanche, mais a pizza e não comendo a comida que precisariam comer. E muitos dos autistas e outras síndromes têm a dificuldade com a alimentação. Então, é uma alimentação mais restrita. Tem uns que gostam mais de comidas secas, tem uns que não gostam de carne, tem outros que preferem mais caldos. Então, depende muito do autista. E aí, por exemplo, no caldo, ele só vai comer sopa no almoço, no jantar e no café da manhã. Então, se for só comida seca, é seca nas 3 refeições, bolacha, sucrilhos, né? Que eles comem bastante, gostam bastante, que tem açúcar.
Então, eles conseguem... Mas hoje é muito difícil e a gente precisa muito da ajuda da nutricionista para essa parte também. Então, a Nutri, ela acaba fazendo parte, Sim, né, sim. da Eu, equipe. eu falo que é para todas as crianças, né? Porque hoje em dia tá muito difícil criança comer, né? Eu vejo pelo meu filho, então Sim. é mais difícil. Sim. Mas você sabe que veio a Marcela, uma nutricionista que veio aqui, e ela estava falando que hoje todo mundo pede muito por aplicativo, então. né? E ela falou que até dentro do consultório dela, ela ensina a paciente a pedir pelo aplicativo. Que legal. Dentro da dieta lá, que é aquela paciente, né? É que com a questão do autismo, há uma coisa muito mais, né, específica que isso. E dentro das patologias também que a Larissa atende, a enurese tem a constipação também. Sim. Assim como no autismo que a gente já falou. E aí precisa muito alterar também essa questão alimentar, né? Sim, a questão da constipação, não só a questão da constipação, né? Se a gente pegar uma criança com bexiga hiperativa, por exemplo, a gente vai pensar que tem os medicamentos, a primeira linha de tratamento dessa criança é mudar a parte comportamental, a parte comportamental. Tirar chocolate, refrigerantes escuros, criança adora Coca-Cola, né? Então, aí a gente tem que pensar também nessa questão da alimentação. Voltando lá para a constipação, né, trazer essas alterações, então esse acompanhamento nutricional, a ingestão líquida, as fibras que essa criança consome, tentar melhorar essa questão por meio da alimentação para ajudar ali também no nosso tratamento, né? O próprio medicamento, né, que o autista toma, ele já trava um pouco, né? Tem alguns medicamentos, né, que isso acontece. E atividade física? Tem algum exercício específico? Assim, no que eu vejo, eles têm muita dificuldade na educação física na escola. Então, o sonho deles é fazer educação física, mas é o barulho, a escola que não está adaptada pro autista. Então, as brincadeiras não são mais de pega-pega, que daí eles não têm muito equilíbrio. Então, eles não conseguem realizar qualquer atividade. Então, a mãe procura mais piscina, procura mais essas partes que não precisa exigir muito da criança. E aí eles acabam não fazendo. A educação física é o relato, assim, de quem já fala, conversa, eles também reclamam depende do bastante. grau, né? Sim. Do nível, né? Hoje tem os graus. E a gente ainda, acho que você vai falar melhor que eu, a gente encontra essa dificuldade em questão, né, das escolas, né? Sim. Porque o autista mesmo é conhecido como uma criança birrenta, né? Então, antigamente eram falado isso, hoje nem pode falar mais. Mas hoje tem o nível 1, que ele é o mais tranquilo, ou o autista com TDAH, ou o autista com síndrome de Down. Então, hoje tem bastante patologias acopladas ao autismo. E aí a gente consegue ver essa parte na escola, que não é muito legal para a criança. Então, não tem aquele acolhimento, aquela... Porque, assim, na verdade, hoje em dia existe até leis, né? Que tem as obrigações, né? De você ter um profissional específico para a criança, né? Sim. Até para você fazer um trabalho ali com ele e atender as demandas, né? Sim, porque às vezes na escola mesmo, eles entram em crise, né? E aí a própria crise precisa ter alguém para controlar, para dar segurança, para não deixar o autista se machucar. Então, precisa ter uma pessoa... E hoje, por conta da inclusão, eles estão em escolas regulares, né? Não é como antigamente, que uma criança tinha algum problema e ela ia para o APAE, né? Tipo, Macatuba, eu sou de uma cidade pequenininha, a criança tem algum problema, ela vai direto para o APAE. Uhum. E hoje em dia, acho que até aqui, né? Elas iam para atendimentos voltados para essas especialidades e hoje elas são colocadas em escolas regulares justamente para ter essa questão de inclusão, né? Essa interação, né? E aí elas têm todo esse acompanhamento só para trazer isso. É importante. E você mesmo, dentro daquilo que você trata, muitas vezes você precisa, né?
e conversar até com os professores. Eu lembro da história de um menininho, né, que é lá na clínica, uma criança, e que a gente precisou conversar com a professora e com a diretora. E eu acabei tendo que até mandar um e-mail, porque era um caso de uma criança que tinha uma bexiga hiperativa, né? Ela ia mais vezes ao banheiro, e a professora às vezes não deixava. E aí acontecia de molhar, né? Porque daí ele perdia a urina na roupa. E isso, querendo ou não, gera um constrangimento, uma vergonha para a criança. E aí já chegou tempos assim de ter que fazer um e-mail, escrever. Só que também já chegou momentos que eu presenciei de a escola estar completamente engajada no tratamento dessa criança. Uma vez a gente estava falando sobre os horários de urinar e automaticamente a própria escola já fez como se fosse um diário miccional, fez os registros do horário que ele foi fazer xixi, que ele comeu. Então, assim, a gente também, né, pode falar só mal, né? A gente teve uma evolução, sim, né? Com certeza. As coisas estão melhorando. Tem muitas escolas boas, né? Sim, que fazem. Ontem, só uma coisa engraçada. Engraçada assim, né? Ontem eu fui na reunião de escola do meu filho e a minha prima é coordenadora nessa escola. E ela estava na sala de aula, a professora estava falando assim, a gente gostaria, né, que os pais, nós vamos fazer um momento de contação de histórias, a gente gostaria do envolvimento dos pais. Aí ela lá de trás, você vai vir contar história, viu? Eu fiz uma cara assim, né? Daí eu pensei, acabou a reunião, fui lá falar para ela, eu venho contar história, mas eu vou ensinar a criança o caminho do xixi. Mas eu acho que isso é interessante, né? Falei, falar a sobre isso. Precisa entender o caminho do xixi e do cocô também, para ela já saber. E é uma das, né, quando a gente fala, né, de uroterapia, uroterapia é uma das primeiras linhas de tratamento, que é fazer a criança conhecer, né, entender essa como que funciona, como é que sai o xixi, levar ela, né, horários de banheiro, questão de mudança de alimentação, enfim, tudo que tem ali dessa terapia comportamental. É uma das coisas, né, trazer esse conhecimento. Então, até no autismo, né, quando a gente fala de desfraude. E, na verdade, essa conversa é para criança, mas é para os pais também, Sim. porque é interessante os pais estarem presentes, Sim. né? Quem cuida da criança está presente. certeza. Quem né? vai observar, né, alguma Porque coisa diferente. e aprende de uma forma simples, né? Porque às vezes a gente não tem isso, né? De conversar, esse tato de conversar com a criança. Que nem, olha que bonitinho, o caminho do xixi, né? Como Sim. falar sobre o caminho do xixi. E a gente não tem, às vezes os pais não têm essa percepção. Então, acho que é uma conversa, na verdade, é uma roda de conversa ali para todo mundo, né? Bastante interessante, né? E mostrar isso para a criança é interessante, tanto para criança sem autismo quanto para criança com autismo. Eu tenho um primo que é autista, que ele é maravilhoso, ele é uma graça, gente. Eu conheço. Ele é lindo. E, às vezes, eu vejo alguns posts, ele faz de tudo, tá? Ele dança, ele faz as atividades da natação, enfim. E ele tocou numa fanfarra, tá? Legal. Um autista surdo que tocou na fanfarra. Então, é bem... a mãe é muito engajada. E eu lembro até hoje, assim, dessa questão de conhecer, dessa parte da terapia, eu lembro até hoje de um vidinho que ele fez, não, né, que a mãe postou dele na nutricionista. E a nutricionista ensinando o caminho da comida até o cocô. Então, isso para o autista é muito interessante. Né? Não só para autistas, mas para todas as crianças, né? Só para trazer isso, que eu acho que é muito legal. E você viu... pode falar, desculpa. E eles aprendem a conhecer o próprio corpo, né? Sim. Então, é legal. E aí é legal que vocês, da família, conseguem ver a diferença, né? Porque acho que isso é importante para o pai e para a mãe ver, né, o que está acontecendo ali, ver o resultado, né? Sim. E dentro das suas terapias, Manu, você falou que você trabalha muito de forma lúdica. Uhum. Então, a maior parte a gente não pode generalizar, obviamente, mas a maior parte
das terapias, elas são focadas mais em exercícios. Sim, exercício de coordenação, principalmente. Que daí, na coordenação, eles vão conseguir trabalhar com... A TO consegue trabalhar com garfo e faca, que daí melhora a amplitude do movimento da criança. Então, pelos exercícios, a gente consegue fortalecer o músculo, alongar o músculo. Então, é mais fácil para a gente... As crianças não gostam muito, né? Porque acham que minha sala é só exercício. Então, elas não gostam muito. Mas aí, às vezes, a gente, dentro de um Uno, jogando um Uno com elas, a gente trabalha a espera da vez, o grupo, o trabalho em grupo, de ficar do lado de outra criança. Então, dentro da terapia, a gente consegue trabalhar várias áreas da criança, vamos dizer assim. Eu lembro, você falou, isso remetendo outro paciente lá da clínica que na hora de fazer o aparelhinho, né, nas costas, ele gostava de máquinas de construção. E eu até aprendi que uma das máquinas chamava Bobcat, que eu não sabia que tinha esse nome. Mas eu decorei todos os nomes das máquinas. Mas ali era o momento que eu conseguia trabalhar com a Bobcat. Sim. A gente tem que entender um pouquinho do que eles gostam, né? Sim, eu já sei o nome de todos os dinossauros. E empilhar todos por tamanho ou por cor, então, que é uma característica, né, do autista. Então, a maioria é dinossauro, a vida deles é dinossauro. Hoje, quanto tempo, mais ou menos, demora para fechar um diagnóstico? Porque o diagnóstico, acho que muita gente pensa que é o pediatra que faz, Sim, né? não. E, na verdade... na verdade, o diagnóstico é feito com o pediatra, a físio, a TO, a professora, a fono, e principalmente a psicóloga, né? Então, tem alguns testes que a gente aplica na criança ou no adolescente, que a gente consegue ver o nível, o grau, principalmente do TDAH também. TDAH a gente está usando muito teste agora para descobrir a dificuldade da criança com o TDAH. E durante esses testes a gente faz bastante... Eu falo que é um podcast, né? Porque a gente senta, conversa sobre a criança e fecha um diagnóstico. Então... Ela pode ser grau 1 de autista e ter TDAH. Então, ou só ter o TDAH, ou uma disfunção de alguma outra síndrome que tem DI, então, que é deficiência intelectual, que atrapalha bastante na escola, tudo. Então, a maioria das mães acham que é uma dificuldade na escola. E, às vezes, pode ser um DI, que é uma deficiência intelectual. E a escola, ela está preparada, por exemplo, para fechar? Não, né? Não, você respondeu pelo seu olhar. Eu fui olhar para ela. Não. Porque eu não sei, né? Não estou dizendo que é passando, né? Que é para obrigação da escola. Não, porque eu acho que é um conjunto, sim, né? Sim. A gente conversa bastante com a escola lá. Porque eu acho que porque eles ficam ali muito tempo, sim, né? E tem criança que fica integral, né? Então, a gente precisa entender a rotina deles na escola para montar uma terapia em cima daquilo. Então, por exemplo, a criança tem dificuldade de ficar sentada. Então, vamos trabalhar isso na terapia. Então, dá para trabalhar com a fono, né, que trabalha a parte de conversa acalmando, a psicóloga. Na físio, a gente consegue fazer mais atividades sentadas. Então, ensina ele como que a gente vai ficar mais sentado, como que a gente vai se comportar numa cadeira. Então, porque às vezes parece que tem formiga, né? Criança é mais agitada. Agitada. Né? E dentro até das crianças que você trata lá, a maioria delas faz, inclusive, a psicoterapia, né? Porque ela falou aqui da psicóloga. Sim. Né? Sim. E a psicoterapia, ela vem... teve até uma criança, me corrige, ela fez uma avaliação urodinâmica, né? Essa criança fez uma avaliação urodinâmica e ela ficou traumatizada. A urodinâmica, ele é um exame bem desconfortável, tá? Para vocês terem uma ideia, ele imita, né? Vamos dizer assim, toda a fase da micção, tanto quando a bexiga está enchendo, quando a bexiga está esvaziando. E ela é colocado, inclusive, uma sonda dentro da uretra.
né? Então, para a criança, isso pode ser muito traumatizante, né? Então, por isso que a gente precisa assim, ver qual realmente caso que isso precisa ser indicado, porque essa é uma dificuldade que você teve, né, inicialmente. Sim. E falando do caso, né, normalmente, falando de urodinâmica para criança, o uropediatra, ele vai conseguir identificar ali, avaliar essa disfunção por meio da primeira fase só da urodinâmica, que é a urofluxometria, né? Que não é invasivo, né? Mas há casos, né, em que a criança é encaminhada para a urodinâmica e aí é um transtorno, porque é um exame invasivo, tem que se colocar uma sonda na uretra da criança e aí pode gerar aí alguns traumas, né? No caso aí dessa criança que a gente recebeu, ela ficou totalmente traumatizada em relação à urodinâmica e não queria deixar eu colocar nem o eletrodo, né? Que é um eletrodo adesivo, né? Então, é bem difícil, assim. Então, a gente tem, né, todo esse contexto quando a gente fala, né, de pediatria, em que a criança, ela pode vir com os traumas dela, se ela precisou fazer uma urodinâmica, se ela não precisou. E hoje essa criança faz também acompanhamento com a Até psicóloga. O jaleco, né? Até o jaleco. Sim, hoje é muito difícil a gente usar jaleco com criança. A gente usa mais aquele Scrub, né, que fala, que é um pijaminha nosso. Então, e hoje em dia a gente tem também aqueles jalequinhos coloridos, né? Tem outros. Sabe disso, né? Tem aquelas coisas mais felizes, lúdicas. E leves também, né? Porque eu acho que é importante. Tem que ser leve. Aqui eu tinha separado uma pergunta, mas eu acho que isso a gente deixou muito bem claro ao longo do podcast, né? Porque olhar para a criança de forma global é essencial nesses casos. Né? Uma vez que a gente fala da criança como um todo, né? E a gente deixou bem claro aqui a importância da equipe interdisciplinar para entender a história dessa criança, as comorbidades que essa criança apresenta, as dificuldades comportamentais, né, do dia a dia, a parte motora. Então, ter uma equipe presente, a gente entrega resultados melhores. Com certeza. E o que muda quando as áreas trabalham de forma integrada? Creio que a gente já respondeu também, né? Sim, é bem melhor, né? Quando Sim, o resultado, inclusive, ele é mais promissor. Mais rápido. Mais rápido. Que eu acho que é o que a gente quer, né? Porque imagina os pais, hoje em dia, tanto o homem como a mulher, ela trabalha. Então, a gente precisa também pensar nessa condição dos pais, né? Então, o pai trabalha, a mãe trabalha e tem o tratamento dos filhos, né? Que precisa realizar. E para as crianças são bem difíceis também, porque elas passam para a escola, vão para terapia, então é um dia cansativo para elas, né? Sim, a rotina, então, né? De todos ali, né? Sim, se a gente não tornar a terapia lúdica, a gente vai perder essa criança. Então, e o autista mesmo, ele já é difícil ao se apegar a alguém, a ter a confiança na pessoa. Então, a gente fala que a gente inicia a terapia tentando conquistar essa criança primeiro. Então, ver o que ele gosta mais, para depois a gente entrar com o tratamento. Então, a gente tem que conquistar essa criança pra gente. E isso, às vezes, é difícil. Então, antes de eu encerrar, vou deixar algumas orientações aqui. Acho que para os pais, um resumão aqui do que a gente falou para os pais, para os familiares, para os cuidadores. Não comparar crianças, né? A criança, ela é única. Não apressar o desfraude e ficar atento, né? Como que essa criança está se comportando em determinadas situações, né? Cada criança tem um momento dela, né? Cada criança tem um momento. Respeitar os sinais do sono, os sinais do corpo, perdão. É importante a busca de profissionais especializados, tá? E cuidar também da saúde emocional da família. E uma coisa que é legal colocar também, um xixi na cama, por exemplo, não é culpa da criança. Sim. Às vezes os pais penalizam essa criança, fez xixi na cama, sem menino, sem vergonha, não sei o quê, então... E tem até a questão do desfraude, o que acho que muitos pais acabam cometendo, começa pelo diurno, né?
Aí tira a fralda diurna, aí o xixi vem, né? Perdeu ali o xixi, coloca a fralda de novo. Né? Isso é muito ruim. A criança acaba não entendendo também. Né? Então tem que ser firme nessa questão do desfraude, né? Eu vou contar uma história, que eu conto histórias, né? Mais um relato, né? A minha mãe foi para... A minha irmã mora na Bahia. Então ela tá longe da gente. E minha irmã estava com muita dificuldade para desfraldar a minha sobrinha mais nova, que vai fazer 3 anos também, que já vinha dando sinais, né, de alerta ali em relação, né, sinais ali de prontidão em relação ao desfraude, mas não estava conseguindo, porque a minha irmã trabalha fora o dia inteiro. A minha mãe foi para lá com toda a paciência, minha mãe ficou quase 1 mês na Bahia, 25 dias. E aí, com toda a paciência, minha mãe foi. E nesse período que ela foi lá, não fazia nem 10 dias que ela estava lá, ela desfraldou a criança. Por quê? Porque ela foi, encaixou a rotina, colocou... Não, fez xixi ali, não tem problema, vamos... E não penalizar a criança, não penalizou, né? Não que a minha irmã penalizasse, é que a minha irmã não estava presente para poder fazer isso com a criança. Então, foi muito legal, só um relato, né, em relação... E a maioria das mães, né, o que acontece, porque trabalham fora. Sim. A rotina incessante. Rotina puxada. Meninas, obrigado pelo podcast de hoje, tá? Agradeço imensamente. Hoje nós falamos não apenas de diagnóstico, né? A gente acho que quis deixar aqui as possibilidades que existem, né? E todas as possibilidades com muito cuidado, com muito respeito. Cada criança tem seu tempo, sua forma de se comunicar e seu jeito de se desenvolver. E quando os profissionais caminham juntos, os resultados são muito mais humanos e eficazes. Com certeza. Então, obrigado novamente por vocês trazerem o conhecimento de vocês. Nós que agradecemos. Agradecer novamente a Certro Cursos por estar aí com a gente há tanto tempo. É uma parceira minha, não só aqui no podcast, mas na minha vida pessoal ou profissional. O ISP também, que desde que o ISP chegou aqui em Bauru, eu já conheci o Juliano, a Karine. E eles também, além de parceiros, eles são grandes incentivadores para mim. Eles são modelos para mim, inclusive, de profissionais e de excelência. Queria agradecer também a revista Canal de Bauru e a Clínica Veterinária São Jorge. E fiquem atentos, porque o episódio 14... vai ser sobre osteopatia baby. Então, quem trabalha aí com a parte de pediatria, assistam, não percam esse episódio. Acessem o canal do YouTube, façam a sua inscrição, ativem o sininho, porque o podcast ele acontece toda segunda-feira, das 18h30 às 19h30. Então, espero por vocês no próximo episódio também. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite.